A Riqueza das Nações, obra principal do pensador, filósofo e economista Adam Smith, obra principal da teoria do liberalismo econômico. Sem a compreensão desse texto, portanto, fica impossível a compreensão do pensamento econômico de Adam Smith, do liberalismo econômico e das relações e práticas econômicas do mundo contemporâneo, do mundo atual. Compreender o mundo atual, portanto, é passar pela compreensão desse texto de Adam Smith, publicado em 1776. Vejamos em que contexto histórico se localiza esse ano da primeira publicação de A Riqueza das Nações. A Europa já havia passado pela Revolução Inglesa, já havia passado pela primeira etapa da Revolução Industrial e passava pela Revolução Americana. Dentro de alguns anos, passaria também pela quarta revolução burguesa da história, a Revolução Francesa. 4 momentos muito próximos, cronologicamente, em que a burguesia desafiava como classe capitalista, rica, industrializada, que era as monarquias absolutistas europeias. A burguesia não mais suportaria, esse era o seu recado convertido em prática muitas vezes violenta, esse era o seu recado de uma burguesia que não suportaria mais um monarca absolutista, monopólios comerciais, uma classe nobre parasitária. Pensado esse contexto, falemos do primeiro conceito neste vídeo de Adam Smith, o conceito de liberdade natural. Para Smith, todo indivíduo, desde o seu nascimento, era dotado desse direito que não poderia ser questionado por absolutamente ninguém. O direito à liberdade natural. Liberdade para a busca da realização dos seus próprios interesses. Liberdade para a busca da realização pessoal, pela busca da felicidade. Ora, isso parece óbvio, é preciso entender que essa liberdade natural, essa liberdade de buscar a realização dos próprios interesses, tem um limite. É o limite do não impedimento de que o outro também exercite a sua liberdade natural. Partindo-se desse princípio, pensemos que trabalhadores assalariados têm essa liberdade natural para trabalhar mais ou menos e consumir mais ou menos, dados os seus interesses pessoais. Liberdade natural que atinge também produtores e comerciantes, que têm livre iniciativa para produzirem e venderem o que bem entenderem. Partindo-se dessa liberdade natural, pensemos no monopólio comercial. Para Smith, o monopólio era claramente um desrespeito a essa liberdade natural. Afinal de contas, pelo monopólio comercial, o rei dava a um grupo de nobres ou burgueses o direito à exclusividade de uma atividade econômica. O rei dava a um grupo de nobres ou burgueses o direito exclusivo de produzir ou vender determinado produto, impedindo que os outros indivíduos daquela nação pudessem ter acesso a essa atividade econômica. Para Smith, os indivíduos devem produzir, devem vender o que bem entenderem. E alguns terão mais sucesso e outros terão menos sucesso, dadas a sua competência e dedicação à atividade econômica escolhida. Liberdade natural e fim do monopólio comercial. Para Smith, que além de economista era um grande filósofo, o egoísmo, muito mais do que o altruísmo, é o motor, é a força motriz da história, é a força motriz da humanidade. Portanto, Smith era contra o trabalho escravo. Afinal de contas, escravo não é livre. Escravo tem a sua liberdade natural castrada, não recebe salário. Se ele não recebe salário, se ele não é livre para consumir o que ele quiser, sendo ele um sujeito egoísta, pois o egoísmo é a grande força do ser humano, ele não se esforça no trabalho. Afinal de contas, se trabalhar mais ou menos, isso não fará diferença no resultado final. Ele não escolhe o que consome, ele não é um consumidor, ele não é livre, ele não pode exercitar livremente o seu egoísmo, típico de todo indivíduo, inclusive dos escravos. Portanto, o trabalho deveria ser assalariado.
para que esse trabalhador, sendo egoísta, pudesse trabalhar mais para consumir mais. Isso para Smith era uma mecânica, uma dinâmica natural. Liberte o trabalhador da condição de escravidão e ele, movido pelo seu egoísmo, irá trabalhar sempre mais buscando o consumo para agradar aos seus interesses pessoais. Produtor e comerciante buscando egoístamente a realização dos seus interesses pessoais, dos lucros, do ganho de lucros, iriam cada vez mais produzir e vender em grande quantidade, a um preço baixo e em uma melhor qualidade, para atender às necessidades egoístas daquele trabalhador e consumidor. Com isso, sem o Estado pesando sobre as relações econômicas, sem o Estado criando monopólios, com o Estado liberando a economia a caminhar por si só, essa mesma economia se tornaria mais eficiente, pois liberaria produtores, comerciantes e trabalhadores para que, com a força do egoísmo, produzissem e vendessem mais, consumissem mais, aumentando a riqueza de qualquer nação.